amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre as chances de título e as chances aí, gente, de classificação na Libertadores, hein? Tiveram dois times que apareceram aí nessa disputa com o empate do Cruzeiro diante do Bragantino aí na 36ª rodada. Então você vai saber o que cada time tem que fazer para garantir aí uma das duas últimas vagas de Libertadores e saber o que cada time tem que fazer para ser campeão aí depois da derrota do Inter. Somente Palmeiras e Botafogo estão na luta pelo título de 2024 brasileiro. Mas já peço aqui antes para você de mais nada, né? Já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Então nós vamos começar aí pela classificação dos 12 primeiros times da tabela, que são os times que têm chances aí para alguma coisa ainda no Campeonato Brasileiro. A classificação está assim: o Botafogo em primeiro com 73 pontos, o Palmeiras em segundo com 70, o Flamengo em terceiro com 66, o Internacional em quarto com 65, o Fortaleza em quinto com 65, o São Paulo em sexto com 59, o Bahia em sétimo com 50, o Corinthians em oitavo com 50, o Cruzeiro em nono com 49, o Vitória em décimo com 45, o Grêmio em 11º com 44 e o Vasco com 44. Então, gente, com essa classificação aí que ficou na 36ª rodada, nós temos 6 times brigando ainda por 2 vagas de pré-libertadores, tá? Que são o Bahia, o Corinthians, o Cruzeiro, o Vasco e o Grêmio e o Vitória, tá, gente? Esses 6 times ainda têm chance. Então nós vamos trazer os 2 jogos que faltam de cada um para você acompanhar aí, ó. Dá uma olhadinha. O Bahia, por exemplo, enfrenta o Corinthians, hein? Na terça-feira agora, na Neoquímica Arena, aí, jogo decisivo para os dois, tá? E depois ele pega o Atlético Goianiense em casa. O Corinthians, como eu disse, joga com o Bahia em casa e fora com o Grêmio na última rodada. O Cruzeiro pega o Palmeiras em casa e fora com o Juventude. O Vitória joga em casa com o Grêmio e fora com o Flamengo. O Grêmio joga fora com o Vitória, em casa com o Corinthians. E o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em casa e fora com o Cuiabá. O Bahia tem 50 pontos com 14 vitórias. O Corinthians tem 50 pontos aí com 13 vitórias. O Cruzeiro, 48 pontos com 13 vitórias. O Vitória, 45 pontos com 13 vitórias. O Grêmio, 44 pontos com 12 vitórias. E o Vasco, 44 pontos com 12 vitórias. Como o Cruzeiro empatou com o Bragantino ontem e chegou a 49 pontos, as chances dele diminuíram. E como o Grêmio e Vitória ganharam, então eles podem ainda completar 50 pontos. Então eles têm chances mínimas, mas tem, tá, gente? Até porque eles vão se enfrentar, Grêmio e Vitória. E como o Bahia com o Corinthians se enfrentam, um deles pararia em 50 pontos, ou no máximo 51, o que tiraria as chances de Vitória e Grêmio, tá, gente? Então, dessa forma aí, ó, por enquanto, classificados 100%, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Flamengo. Esses aí já na fase de grupos, inclusive, tá, gente? E aí, com 83,30% de chances, o Bahia, o Corinthians tem 69,82%, o Cruzeiro 43,26%, o Vitória 1,74%, e o Grêmio 1,63% e o Vasco 0,25%. Como eu disse, na terça-feira, um empate entre Corinthians e Bahia mata automaticamente o Grêmio e o Vasco, tá, gente? De qualquer chance. O número mágico aí, tá, gente, para conseguir essa vaga é 54 pontos. Por quê? Porque como se enfrenta o Corinthians e o Bahia, eles poderiam aí, no mínimo, empatar, e aí eles chegariam a 54. No caso do Cruzeiro, ele poderia chegar a 55. Então, por isso o número mágico é 54, tá, gente?
porque abaixo disso dificilmente se classifica. Mas podemos ter aí 2 times se classificando 53, né? Basta o Cruzeiro perder, o Bahia, por exemplo, se perder para o Corinthians vencer a próxima e o Corinthians perder a outra, teríamos 2 times com 53 pontos. Então tudo pode acontecer aqui nessa vaga de pré-Libertadores, nessas 2 vagas. Agora vamos falar em relação ao título, né? O Internacional perdeu para o Flamengo e automaticamente caiu fora da disputa pelo título. Não tem mais chance, né? Com 66 pontos, só pode chegar a 72. O mesmo aconteceu com o Fortaleza, que perdeu para o Vitória. Então, somente Botafogo e Palmeiras seguem vivos. E quais são os jogos deles, né? O Botafogo joga fora com o Internacional na quarta-feira e o Palmeiras joga fora com o Cruzeiro. No mesmo dia também, na quarta-feira e no mesmo horário. E no domingo, caso os 2 vençam, o Botafogo pega aí o São Paulo em casa e o Palmeiras pega o Fluminense em casa. Mas qual a situação desses 2 times, né? O Botafogo tem 73 pontos, com 22 vitórias. O Palmeiras tem 70, com 21 vitórias. O Palmeiras, se vencer e o Botafogo perder, o Palmeiras passaria o Botafogo, tá, gente? Em vitória que tá equivocado, é 21 vitórias para cada um no momento. O Palmeiras passaria o Botafogo em vitórias e ficaria dependendo só de si no jogo de domingo. Mas se o Botafogo empatar com o Inter, ele só depende dele jogando em casa contra o São Paulo, né? Por quê? Porque o número mágico para ser campeão aí, gente, são 77 pontos, tá? Como o Botafogo tem 7-3, com 4 pontos, faz 7-7. O Palmeiras só pode chegar a 76. Então o Botafogo precisa de nada mais, nada menos que um empate e uma vitória nos 2 jogos que faltam. E o Palmeiras precisa contar com uma derrota do Botafogo, tá? E ganhar as suas 2 partidas. Por isso as chances de título estão assim, ó. O Botafogo tem 77,16% de chances de título e o Palmeiras 22,84%. Dadas essas circunstâncias que eu passei para vocês aqui, gente, me diga você aí do outro lado, quem será o campeão brasileiro? Botafogo ou Palmeiras? Comente aí. E quem você acha que chega às vagas de pré-Libertadores, desses 6 times aí? Escreva 2 times pra gente aí, pra gente ficar bem informado qual é a perspectiva do torcedor em relação a essas vagas, né? Espero que vocês tenham ficado informados. Mais informações sobre o brasileiro, você vai acompanhar aqui essa semana no 4 Maiores. Deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, um abraço!